Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil, chegando o quadro Outras Máscaras, Outros Mantos, quadro no qual eu comento assuntos diversos relacionados ao universo da cultura pop. Nos últimos anos, com o crescimento disso que a gente convencionou chamar de cultura pop, reunindo séries de televisão, quadrinhos, filmes de super-heróis, começaram a surgir diversos livros a respeito do assunto. Tem muitos livros enfocando personagens específicos, a história desses personagens. Alguns outros livros enfocam a história dos quadrinhos nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Nesse vídeo eu vou recomendar para vocês 3 livros que eu considero muito interessantes e que vão servir de repente para você pensar, aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos. Lembrando que todo leitor de quadrinhos é fundamentalmente um leitor, e o contato com obras que saiam um pouco do lugar comum é sempre muito interessante. Muitos dos livros e publicações que nós temos visto aí sobre esse universo da cultura pop são bem superficiais. Então os livros que eu vou apresentar aqui para vocês são 3 daqueles que eu considero mais aprofundados e que vão te ajudar a pensar coisas que talvez não passassem pela sua cabeça. Eu vou apresentar os livros para vocês na ordem que eu li, começando aqui com Invasores do Texto. É um livro de Henry Jenkins. Quando eu estava cursando História da Arte, eu vi o nome do Henry Jenkins no que eles chamam de estudos da cultura participativa. A cultura participativa é justamente esse lance dos fãs. Naquela época, não havia livros do Henry Jenkins publicados no Brasil. Em 2017, na Bienal do Livro, eu achei esse livro aqui e para mim foi uma grata surpresa. Nesse livro, Invasores do Texto, Fãs e Cultura Participativa, o Henry Jenkins procura explicar o que é ser fã, quais são os caminhos que levam o fandom a funcionar, qual é a estrutura que rege as relações entre os fãs de um mesmo produto midiático. É interessante que ele fala aqui também nas fanfics, nas fanarts, nas convenções. Uma curiosidade é que esse livro aqui é dos anos 80, então muito do que ele fala aqui foram os aspectos do fandom que eu vivenciei na minha adolescência. Então eu achei muito bacana quando eu li. E é interessante que apesar do livro se pautar nas experiências que o Jenkins tinha na época dentro do universo fã, eles podem ser facilmente adaptados para os dias de hoje. Quando ele fala, por exemplo, dos fanzines, hoje nós temos os blogs, nós temos os canais, e ele faz um grande questionamento, né? Por que as pessoas fazem isso? E o bacana é que esse texto aqui, o Henry Jenkins, é um catedrático, ele é um pesquisador acadêmico. Então, de uma certa forma, foi ele quem fundamentou os estudos da cultura participativa na academia. É muito bacana, é muito interessante, é um livro da editora Marzupial. O outro livro que eu vou indicar para vocês é esse aqui, ó, Super-Heróis e a Filosofia. É uma obra que eu comprei no início de 2020, foi uma das primeiras coisas que eu comprei na Amazon, né? E, poxa, cara, assim, eu achei muito legal porque você tem aqui um grupo de filósofos e de profissionais da área dos quadrinhos escrevendo artigos onde eles falam sobre o bem e o mal, por que os heróis são bons, por que os heróis usam máscaras, os paradigmas e paradoxos que regem a conduta dos heróis de quadrinhos. É uma obra muito legal, foi publicada aqui no Brasil pela editora Madras. Vocês estão vendo aqui que esse exemplar tá cheio de papelzinho dentro. Se eu pudesse mostrar, eu mostraria também, tá cheio de anotações a lápis, porque eu tenho usado muito esse livro em palestras que eu faço, onde eu abordo os super-heróis dentro de um determinado contexto de filosofia humanística, principalmente quando a gente fala da jornada do herói, de como é que os heróis atualizam os nossos mitos. Essa obra tem sido uma fonte de consulta muito legal. E tem uns nomes aqui que participam, né? Como, por exemplo, Mark Waid, um grande quadrinista que escreve um artigo fenomenal dentro dessa obra. E, poxa, assim, bacana. Filosofia nem sempre é uma linguagem fácil, mas aqui está escrito de uma forma muito acessível. Eu tenho certeza que vocês iam achar interessante. Olha, alguns títulos, por exemplo,
A Verdade a Respeito do Super-Homem e de Nós Também, é o texto do Mark Waid. Revisionismo do super-herói em Watchmen e o Retorno do Cavaleiro das Trevas. Por que os super-heróis são bons? Os quadrinhos e o Anel de Giggs. Com grande poder vem grandes responsabilidades. Os deveres morais dos superpoderosos e dos super-heróicos. Batman e Amigos, Aristóteles e o Círculo Interno do Cavaleiro das Trevas. É uma obra realmente muito interessante que mostra pra gente que quadrinhos de super-heróis não são uma coisa tão infantil como algumas pessoas dizem. E por último, um livro que eu comprei na Bienal também, só que essa já é a Bienal de 2019, é O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Olha, esse livro aqui eu vou confessar a vocês, dos três, é o que tem a leitura mais difícil, mas é uma obra interessantíssima, é uma obra dos anos 40. O Campbell era um antropólogo e estudioso de diversas culturas e ele traça um retrato de como as narrativas são construídas. Esse retrato, esse panorama, ele vai chamar de monomito, que nós acabamos conhecendo como A Jornada do Herói. E, gente, é fascinante como Campbell expõe o assunto. Ele usa, assim, conceitos da antropologia, da história, mitologia, psiquiatria. É um negócio, assim, fantástico, gente. É muito bacana. Muito do que nós temos das narrativas podem ser resumidas e explicadas pelo monomito, pela jornada do herói. É muito interessante o que o Campbell consegue rastrear aqui. Ele não cria a jornada do herói, ele a sistematiza. E aí, depois que você lê uma obra como essa, né, você passa pelas etapas da jornada do herói explicadas pelo Campbell, você vai ter uma outra visão de filmes como O Senhor dos Anéis, livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, séries de televisão como Watchmen, The Flash, Arrow. É fantástico isso, porque você percebe que existe realmente um padrão no qual se contam as histórias. Então, esse livro é muito interessante, mas já aviso, hein? É pra fundir a cuca. Aqui é briga de foice, cara. É muito bacana. Eu fui dar uma olhada nos sites das editoras antes de gravar esse vídeo e vi que os 3 livros estão disponíveis nos sites das suas respectivas editoras. Eles também estão disponíveis na Amazon. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar, para quem quiser comprar, né, quem quiser adquirir, eu vou deixar os links tanto das editoras quanto da Amazon na descrição do vídeo. E aí você vê qual é aquele que está mais acessível para você, se está mais barato comprar em uma ou em outra. E é importante dizer o seguinte: você não precisa ler esses livros para entender melhor o universo dos quadrinhos e dos fãs, não. Você não precisa, mas a leitura de obras desse tipo começa a te dar uma outra visão daquilo que a gente está lendo, e isso pode colaborar muito para o seu crescimento como leitor, pode colaborar muito para o seu crescimento como ser humano, porque, por exemplo, quando você vai pensar em coisas sobre por que a gente que é fã se dispõe a fazer um canal, por que a gente age da maneira que a gente age, por que é importante pensar questões como empatia, questões como moral num tempo como o de hoje. Esses livros são aqueles que eu digo assim, olha, eu acho que eles são fundamentais, eles são muito importantes para a gente poder pensar essas coisas. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixa de curtir, compartilhar nas redes sociais, deixa sua pergunta aqui para o canal Fantasma Brasil, que a gente vai fazer vídeo todo final de mês respondendo as perguntas dos inscritos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever não, ativa o sininho. Assim, toda quinta-feira você vai ter um vídeo sobre o universo do espírito que anda e todo terceiro sábado de cada mês, outras máscaras, outros mantos. E de vez em quando a gente solta uns videozinhos extras aí, ok? Vejo você por aí, hein?